sobre gases ideais do livro Cenge Termodinâmica. Um tanque rígido contendo um gás ideal a 1227 graus e pressão nanométrica de 200 kPa. O gás é resfriado até que a pressão nanométrica chegue a 500 kPa, a 50 kPa. Considerando que a pressão atmosférica é de 100 kPa, determina a temperatura final do gás. Esse é o tipo de exercício que a gente tem que levar em conta duas definições. A primeira é a definição de pressão absoluta e a segunda é a relação do gás ideal. A primeira coisa que a gente vai fazer é extrair os dados da questão. Ele fala que, que o gás está na temperatura inicial, que eu vou chamar de T1, 1227 graus. E a pressão nanométrica inicial, que eu vou chamar de P1, 200 kPa. Logo em seguida, o gás é resfriado até a pressão nanométrica chegar a 50 kPa. Então, a pressão do estado 2 é uma pressão de 50 kPa. Considerando que a pressão atmosférica é de 100 kPa, que eu vou chamar de PATM, ele quer a temperatura final, ou seja, a temperatura 2. Como se trata de um gás ideal, a gente tem o seguinte, que PV é igual a RT, é nossa equação geral. Aqui fala que é um tanque rígido e é um gás ideal. O que é que isso quer dizer? Um tanque rígido significa que é um tanque que não tem variação de volume. O volume dele se mantém constante durante o processo. E a gente também sabe que um gás, quando ele é colocado em um recipiente, ele toma o formato do volume do recipiente. Sabendo disso, a gente pode estabelecer o seguinte. A gente vai mudar aqui PV, onde que V é o volume do tanque, é igual a MRT. A gente quer saber qual que é a temperatura final. Como o tanque é rígido, o volume não varia e a massa do gás também não varia. A gente não está tendo nenhuma perda, o gás continua o mesmo, a gente só está mudando a pressão. Então a gente vai ter que o volume inicial, a gente vai isolar, a gente vai ter que volume dividido por M vezes P é igual a RT. Então a gente vai ter que o volume sobre M é igual a RT sobre P. Volume dividido por massa é um volume específico. Então a gente tem que o volume específico é RT sobre P. A gente sabe que está ocorrendo uma variação de pressão. E como o tanque é rígido, é um gás ideal, a gente sabe que o volume no estado 1 é igual ao volume no estado 2. Não tem uma variação de volume presente ali. Então a gente vai ter, como V1 é igual a V2, a gente vai ter o seguinte, V1 é igual a R T1 P1 e V2 é igual a R T2 P2. Como V1 é igual a V2, a gente pode igualar RT1 P1 é igual a RT2 P2. O R para a gente é o mesmo, porque independente se for um gás, ar, nitrogênio, hidrogênio, vai ser o mesmo R. Só está ocorrendo uma variação de pressão. Então a gente pode eliminar esse R. A gente vai ter então que T1 P1 igual a T2 P2. Essa é a nossa relação fundamental. Além disso, a gente tem que lembrar uma coisa. Quando a gente trabalha com a equação do tipo PV igual a RT, a gente tem o seguinte. Se for pressão vezes volume igual a RT, essa pressão que a gente trabalha aqui é a pressão absoluta. Pressão absoluta. Ou seja, é a pressão que o gás exerce sobre o recipiente. Ou seja, a medida do choque das partículas contra as paredes do recipiente. Da noção de pressão, a gente sabe que a pressão absoluta, que eu chamo de PABS, é igual a pressão nanométrica, mais a pressão atmosférica. Aqui, para o estado 1, que eu vou chamar de P1, a gente tem que a pressão nanométrica é 200 kPa e a pressão atmosférica é 100 kPa. Então, nossa pressão absoluta é 300 kPa. O estado 2, a gente sabe que a pressão nanométrica é 50 kPa mais 100 kPa da pressão atmosférica. Então, nossa pressão 2 são 150 kPa. Agora basta a gente substituir esses valores aqui de P1 e P2 e da temperatura na fórmula. E a gente vai essa temperatura no estado 2. Primeira coisa, a gente tem aqui que a temperatura do estado 1
é 1227 graus. Só que a gente precisa dessa temperatura em Kelvin. A gente sempre trabalha com pressão absoluta. Então a gente vai somar mais 273,15 Kelvin aqui. Logo, nossa temperatura 1 vai ficar 1227 mais 273,15. Isso vai dar 1500,15. 1500,15 Kelvin. Então a gente quer a temperatura 2, a gente vai ter que T2 é igual a T1 P2 dividido por P1. T2 vai ser igual. T1 é 1500,15 Kelvin vezes P2, 150 kPa, dividido por 300 kPa. Então T2 vai ser igual. A gente vai fazer 150, a gente vai fazer 150 de 300 vai dar 1 meio, 1 meio vezes 1500 vai ser igual a 750 Kelvin. Um fator importante aqui nessa resolução de exercício é analisar a temperatura final. A gente tem que a temperatura final, T2, é maior que a temperatura inicial. Maior não, menor que a temperatura inicial. Isso faz sentido? Faz sentido porque, primeiro, no enunciado é falado que o gás é resfriado. Quando o gás é resfriado, automaticamente você está diminuindo a temperatura. Quando a temperatura diminui, a energia cinética média das moléculas do gás presente diminui. Essa energia cinética está relacionada à pressão. Quanto maior a energia cinética, maior a pressão vai ter no recipiente, porque a energia cinética está relacionada ao movimento. E esse movimento está relacionado aos choques que as partículas têm na parede do recipiente. Esse choque que as partículas exercem na parede do recipiente é uma medida de pressão. Então, se a gente diminui a temperatura, a gente diminui a quantidade de choques. Diminuindo a quantidade de choques, a gente também diminui a pressão. Então, se a pressão diminuiu, a pressão diminuiu, automaticamente a temperatura tem que diminuir, se a gente não estiver modificando nenhuma outra variável. Então, diminuição de temperatura acarreta em diminuição de pressão quando o volume é mantido constante.